Oi, gente, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre a vegetação. É importante lembrar dessa aula, né, dessas informações, quando a gente for conversar sobre biomas e domínios morfoclimáticos, né, lá para frente. Bom, a vegetação, ela é um aspecto natural, é um aspecto visível, e é um dos aspectos que mais se destacam, né? E essa vegetação, ela é influenciada pelo clima e pelo relevo que a gente já estudou, né, os fatores climáticos e a formação do solo. Aqui a gente tem um mapinha, né, mostrando mais ou menos a localização da vegetação original aqui no Brasil. A gente pode visualizar a Mata Atlântica, a floresta amazônica, os campos, os pampas e todas as formações vegetais aqui no nosso território. Então, é bom para ter essa visualização. A gente vai começar falando sobre a floresta amazônica. Bom, a floresta amazônica, ela é uma floresta latifoliada equatorial, que também é chamada de floresta tropical e é a maior floresta tropical do mundo. E a floresta amazônica, ela está predominante no norte do país e ela é caracterizada por ter árvores muito altas, várias camadas, né, de árvores, de plantas que formam um dossel, que é como se fosse uma camada, né, superior que cobre ali. Então é aquela junção das copas das árvores, aquilo é um dossel. É caracterizado por uma vegetação densa e perene. Perene é porque é uma vegetação constante ao longo do ano, né? Não tem a queda das folhas, das folhas das árvores. É uma vegetação perene, que ela está ali sempre presente. A floresta amazônica, ela possui folhas largas, folhas latifoliadas, que são, né, as folhas largas, raízes laterais e um solo pobre em nutrientes. Porém, a floresta amazônica ela possui uma camada chamada de humus que fica acima do solo, que é uma camada, né, de matéria orgânica que ela está encontrada ali na superfície. E essa camada, ela é muito fértil e ela é oriunda da própria floresta, né? Então nessa camada a gente tem os organismos como insetos, fungos, algas, bactérias, que eles reciclam os nutrientes que é dispostos ali no solo, né, naquela camada. A floresta amazônica, ela ela é densa, ela tem essa grande biodiversidade e isso ocorre por conta do clima, que é quente, é úmido, então é favorável para esse desenvolvimento. A floresta amazônica ela é dividida em três tópicos, três divisões. O primeiro é a mata de várzea, que são as áreas mais baixas que sofrem inundações periódicas. Então, essas inundações são conforme as cheias dos rios. Então, são áreas muito férteis, e isso acontece por conta da deposição de sedimentos. E nessa área a gente tem alguns exemplos de plantas, que são as andirobas, seringueiras e o jatobá. A segunda divisão é a mata de igapó, que é uma região mais baixa e que ela está sempre inundada. E por esse motivo, né, ela está sempre alagada. Então, para sobreviver ali, as plantas têm que apresentar algumas estratégias, algumas adaptações. Então, a gente tem plantas específicas daquele local, como as vitórias régias, que são aquelas plantas bem grandes que ficam sobre a água, os buritis, as orquídeas e bromélias que ficam fixadas nas árvores. Então, são plantas que são favoráveis para aquela região. O terceiro e último, né, tópico de visão é a mata de terra firme, que é a área que ela não sofre inundação, né, terra firme, e está localizada em regiões mais altas. Então, nessa parte, a vegetação ela são as árvores maiores mesmo, e um exemplo são as castanheiras. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? A gente pode ver aqui as folhas latifoliadas, que são essas folhas largas, as vitórias régias em cima do rio, que são essas flores aqui grandes, redondas, e a mata aqui densa, com muito verde, muita árvore, muita vegetação. A segunda vegetação que a gente vai falar é sobre o cerrado. O cerrado, ele é um tipo de vegetação que está predominante no centro-oeste do país. É a savana brasileira, e as plantas daquele local, ele possuem
troncos retorcidos, raízes mais profundas, e isso acontece por conta do clima seco e do solo ácido. Então, essas raízes são adaptadas para aquele local. É uma vegetação que está presente em um clima tropical continental, então ele é um clima um pouco mais seco, mas também tem uma estação mais chuvosa. E o cerrado, ele tem uma grande variedade de vegetação naquele local. Então, a gente tem as formações florestais, formações campestres e as formações savânicas. Nas formações florestais, a gente tem a presença de árvores mais altas, mais cheias, que formam um pequeno dossel, que nem na Mata Atlântica. Na Mata Atlântica não, na Floresta Amazônica. As formações campestres, ela tem uma vegetação mais herbácea, que é formada mais por ervas, gramíneas e pequenos arbustos. E a vegetação savânica, né, são mais árvores, mais arbustos e mais gramíneas. E alguns exemplos de plantas encontradas no cerrado são a mangabeira, o buriti, pequi, barbatimão. E aqui a gente tem algumas imagens. Dá para ver, comparado com a floresta amazônica, que não é uma vegetação muito cheia, né? É uma quantidade menor de árvores. E aqui a gente pode ver as árvores mais retorcidas, uma coloração mais amarelada aqui nessa segunda imagem. E agora a gente vai falar sobre a caatinga. A caatinga é uma vegetação que ela está predominante no clima semiárido, né? No mais próximo do nordeste do país, que é um clima mais quente e um clima mais seco. E nesse local a gente tem a predominância de plantas que elas se adaptam melhor a esse local. Então elas podem armazenar uma quantidade de água, têm raízes mais profundas. E, por exemplo, são os cactáceos, que são os cactos, né? As plantas xerófitas. Bom, as plantas xerófitas são as que têm as raízes mais longas e extensas, né? Que vão permitir a captação de água de enormes distâncias. Aí a gente tem, por exemplo, o mandacaru e os cactos. E essas plantas, elas são um pouco mais grossas, têm esse formato, essa espessura, porque são para armazenar água, né? E as folhas são pequenas, são menores e têm espinhos, e isso serve para evitar a perda excessiva de água através da transpiração das plantas. A próxima vegetação que a gente vai falar é sobre a mata dos cocais. A mata dos cocais é uma vegetação de transição, então ela vai apresentar características de diferentes vegetações. Ela está entre a floresta amazônica, a caatinga e o cerrado. Então é uma transição de um clima mais seco para um clima mais úmido. E nesse local a gente tem muitas plantas, como as palmeiras, as palmáceas, a carnaúba, que é essa aqui embaixo, o babaçu, que é essa aqui em cima que tem os coquinhos, e eles utilizam esse coquinho, que é uma fonte de renda, né? Que é para a extração do óleo, tanto para cosméticos quanto para cera de automóveis. Então, nesse local, a extração desses coquinhos é uma fonte de renda muito grande, né? Eles têm bastante o extrativismo nesse local. Agora a gente vai falar sobre a Mata Atlântica. A Mata Atlântica está em quase todo o litoral ali do Brasil, desde lá do Nordeste até parte do Sul. E é uma vegetação que ela está adentrando também a região ali Sudeste, Centro-Oeste, e ela é bem parecida com a floresta amazônica. Porém, o tamanho das árvores é um pouco menor. Também é caracterizado por ter folhas largas, um solo fértil, que é a terra roxa, que é um solo avermelhado e também muito fértil. E é uma vegetação que tem a presença da floresta ambrófila. O que é essa floresta ambrófila? É um tipo de vegetação que é caracterizado por uma mata, por uma folha perennifolha, ou seja, é sempre verde, é perene também, e possui um dossel, que nem eu falei lá na floresta amazônica, que é aquela camada lá da copa das árvores, então tem aquela formação. E possui também uma vegetação arbustiva, então tem grandes árvores, pequenos arbustos, e tem muitas samambaias, bromélias, palmeiras. Aí aqui eu trouxe um exemplo da vegetação para a gente ver. A gente tem a presença, né, da floresta umbrófila nesse local, tanto a densa, que é formado por árvores mais altas, né, de copas mais altas e mais fechadas. Também tem a floresta umbrófila mista, que é comum em áreas mais frias, como na região do sul.
E tem também a floresta ombrófila aberta, que é comum em áreas mais secas e com altas temperaturas. E como essa vegetação ela ocupa um espaço muito extenso do nosso território, tem a variação, né, na vegetação visível. Então, a gente tem a floresta estacional semidecidual, que é conhecida como a floresta tropical subcaducifolha, que é quando as folhas podem perder, as árvores podem perder um pouco da sua vegetação nas estações mais frias, como outono e inverno. Aí a gente tem a floresta estacional decidual, o campos de altitude, brejos de interioranos, que são áreas de transição da Mata Atlântica, os manguezais, um pouco de restinga, que é a vegetação ali do solo mais arenoso, que é mais próximo da praia. Então, por ser uma vegetação que ocupa uma área bem extensa do nosso país, tem uma variação muito grande, né? Então, tem vários tipos de plantas naquele local. Agora a gente vai falar do complexo do Pantanal. Como o próprio nome diz, complexo, é uma área complexa, tem uma vegetação muito abrangente, tem de tudo um pouco. Então, esse complexo do Pantanal está localizado ali na planície mato-grossense. E essa variação da vegetação também acontece por conta do relevo, né? O Pantanal, ele é uma área muito variada e tem principalmente em função da inundação do solo, que o relevo vai proporcionar isso. É uma área bastante alagada, é uma planície inundada. A vegetação, né, do Pantanal, ela conta com um mosaico de matas, cerradões. Cerradões é a vegetação, é a formação florestal do cerrado. Aí, além das matas, dos cerradões, a gente tem também a presença de savanas, e isso porque tem uma influência direta, né, dos outros biomas, das outras vegetações presentes, como a Amazônia, o Cerrado e a Mata Atlântica. Então, tem essa variação muito grande na vegetação. Aí também a paisagem, né, ela é bem diversificada, como eu comentei, tem a presença de matas ciliares, que são as matas próximas do rio, e tem uma vegetação também bastante densa e exuberante. E alguns exemplos de plantas nesses locais são aguapé, erva de Santa Luzia, também tem a presença de vitórias régias, e também na parte mais seca, que não é tão inundada, tem muitos ipês e buritis. Agora, falando sobre a Mata dos Pinhais, esse tipo de vegetação ele está localizado mais próximo do sul do país e é semelhante com a taiga, que é um bioma presente no Canadá, né, que tem muitos pinheiros, tanto que eles usam bastante lá no Natal e tal. Que é um pinheiro, é uma árvore mais em formato de cone. E aqui no Brasil a gente tem muita presença das araucárias, que elas têm uma madeira que é muito utilizada, né, na fabricação de imóveis, então ela tem essa extração. E a semelhança dela com os pinheiros, né, são essas folhas acicofoliadas. O que são essas folhas acicofoliadas? São essas folhas mais finas, como se fosse um espetinho assim, sabe? Conseguem visualizar essa folha? E isso acontece porque é uma forma de se adaptar a essas regiões mais frias. Então, é uma forma de reduzir a perda de água durante o verão e durante o inverno, caso tenha neve, essa água que acumula ali, ela pode escorrer pelas folhas. Agora a gente vai falar sobre os campos. Os campos, eles possuem uma vegetação mais de gramíneas. São plantas menores, são plantinhas que não formam uma vegetação alta, uma vegetação grande. Os campos estão presentes também nos pampas gaúchos e se trata, como eu falei, de vegetação rasteira, de herbáceas, que são as ervas, gramíneas e pequenos arbustos, como a gente pode visualizar aqui um perdidinho. Os campos eles estão localizados ali no norte da Amazônia, tem um espacinho pequeno lá, dá para visualizar na primeira imagem lá no mapinha, que são os campos de terra firme, e principalmente na região sul do país, ali, em especial no Rio Grande do Sul, onde a gente tem a presença de campos limpos. Aí eu vou falar que a gente tem algumas divisões, os campos limpos e sujos. Os campos limpos, eles são cobertos por herbáceas, né, predominante gramíneas, então essa primeira imagem aqui que tem mais grama mesmo, plantas bem baixinhas.
E os campos sujos, que são formados por uma área com bastante gramíneas, só que tem a presença de alguns arbustos mais espaçados entre si. A gente tem também os campos de altitude, que eles estão presentes ali na Serra da Mantiqueira, são regiões muito altas, então são os campos de altitude. E essa vegetação ela é semelhante com a tundra. A tundra ela é um bioma que está localizado na área de altitude no extremo norte do planeta, então lá no hemisfério norte. E essa vegetação ela é marcada, né, pela presença de árvores de pequeno porte. A gente tem também os campos de Ileia, que é também chamado de campo de várzea, e é um tipo de campo que fica inundado nos períodos das cheias dos rios. Então, tem a presença de vegetações que se adaptem àquela região inundada, né? E é encontrada também na Amazônia, na ilha de Marajó, por exemplo. E a gente tem, por fim, os campos meridionais, que são compostos por uma extensa área de gramíneas. E esse local ele é muito utilizado para agropecuária. E para finalizar, a gente tem a vegetação litorânea, que é uma vegetação que também é de transição, então está presente na transição entre os ecossistemas marinhos e costeiros, e tem a grande presença de mangues, que a gente tem aqui nessa primeira imagem, e os mangues eles possuem raízes mais altas, que são chamadas de raízes respiratórias, ou de aeração, ou de pneumatóforos. O que são essas raízes pneumatóforos? São raízes muito comuns, né, nessas plantas que vivem no manguezal, e elas são assim para ser possível realizar a troca gasosa com o meio ambiente, então é para captar oxigênio. A gente tem também a presença de restingas. Restingas é essa vegetação que a gente vê bastante na praia, que é nesse solo mais arenoso. Essa é a vegetação de restinga. E uma coisa que é interessante a gente falar a respeito da vegetação do Brasil, essa vegetação está sofrendo um desmatamento muito constante. E esse desmatamento ele ocorre devido ao avanço da agropecuária, a questões também econômicas e também políticas. Então, isso ocasiona um grande impacto ambiental. Mais para frente, a gente vai falar nas aulas, talvez eu ou a Carolina, que vai ser a nova professora, a respeito desses impactos ambientais. Então, retomando o que eu falei no início, aqui nessa aula a gente conversou sobre vegetação, que é um fator muito importante para a gente conversar futuramente sobre os biomas e os domínios morfoclimáticos. Então, vale a gente prestar atenção um pouquinho, visualizar bem as imagens, saber visualizar, identificar. Qualquer coisa, vocês podem me chamar no WhatsApp, deixar dúvida aqui no vídeo mesmo. E é isso, gente. Obrigada.